Salve, salve! Tudo jóia? Muito prazer, sou o professor Pietro Martins de Oliveira e eu te dou as boas-vindas a esse projeto de ensino Modelos de Negócio com Bitcoin e as Blockchains. Vamos lá então, deixa eu só me apresentar um pouquinho. A minha formação é Engenharia da Computação, sou mestre em Ciência da Computação com foco em Visão Computacional. Sei um pouquinho de algumas linguagens como C, C++, Java, Python, Solidity, enfim, JavaScript, o que a gente precisar, na verdade, a gente se vira, né? Beleza, gente, ó, com relação à blockchain, eu trabalhei praticamente aqui, minha maior experiência foi na Go Blockchain, essa empresa de desenvolvimento de software, onde a gente trabalhava com o desenvolvimento de smart contracts para a plataforma Ethereum, tá? Então, a minha maior experiência como desenvolvedor blockchain foi na Go Blockchain. Já não trabalho mais lá, mas tenho contato com o pessoal, inclusive, pessoal bem bacana, bem gente boa. Sou professor aqui na Unicesumar e também na Vitro, bacana, e sou coordenador de cursos de pós-graduação em Direitos Criptoativos e Blockchain, e também a Privacidade e Proteção de Dados e LGPD na Escola da Magistratura Federal do Paraná. Vamos que vamos. O que a gente vai ver nesse momento aqui, gente? A gente vai entender aqui, ó, de onde surgiu esse conceito, tá? O que tem acontecido nesse mercado, quais são os destaques, as aplicações que a gente pode fazer com esse tipo de tecnologia, como as empresas têm se posicionado em relação a esse tipo de tecnologia, quais os problemas e soluções que essas empresas e essas soluções têm endereçado usando a tecnologia blockchain, bacana? Quais são as principais barreiras percebidas pelo mercado, como que está a mão de obra, bacana? E aí a gente tenta fazer uma previsão de futurismo aqui, claro, sempre tomando cuidado com as possíveis enganações aí, né? Então, gente, ó, a primeira coisa que a gente tem que entender aqui, ó, são de onde veio o raciocínio de quem criou essa tecnologia, né? Porque, veja, a gente tem uma percepção de que o mundo está caminhando para um lado de desconfiança, as pessoas talvez precisem fazer negócio sempre assinando contratos, as disputas jurídicas cada vez aumentam mais, enfim, há uma percepção generalizada de que falta confiança no mundão, né? Tem muita gente no mundo, tem muita gente aplicando golpe. Então, essa é a ideia de quem criou o Bitcoin e as blockchains, ok? Qual que era a ideia aqui, ó? Segundo o Messari, 2022, o que ele diz para nós aqui? Ele traz esse gráfico das dimensões da confiança, tá? Isso é um estudo, isso aqui não é um estudo definitivo, mas é um estudo que mostra, por exemplo, ó, à esquerda nós teríamos as corporações menos competentes, à direita as mais competentes. Mais para cima aqui nós teríamos as corporações éticas, as instituições éticas. E lá embaixo as instituições menos éticas. E de acordo com esse estudo, olha só, o governo seria percebido como a instituição menos ética e menos competente, seguido aqui da mídia, que também seria menos ética e menos competente. As ONGs, né, NGO em inglês é ONG, tá? As ONGs seriam um pouquinho mais éticas, porém ainda incompetentes, e já os negócios privados, eles seriam negócios um pouco mais competentes, porém antiéticos, tá? E aí existiria uma espécie de um vácuo, onde nenhuma institucional seria vista ao mesmo tempo como competente e como ética, né? Ou seja, caberia aos indivíduos preencher essa lacuna aqui, né? E daí assim vem a brincadeira do Bitcoin e das blockchains, tá? Então Satoshi Nakamoto, vocês vão ver a gente falar muito sobre isso ainda na sua vida, quando você estiver trabalhando com Bitcoin e blockchain, estiver pesquisando sobre isso. Satoshi Nakamoto é esse ser, a gente já vai falar sobre ele um pouquinho aqui na sequência, foi esse ser, esse indivíduo, ou esse grupo de indivíduos que criou o tal do Bitcoin, que é a aplicação que carrega consigo o conceito de tecnologia blockchain. Mas antes da gente chegar no Bitcoin, a gente tem que falar aqui das origens do dinheiro. Como o dinheiro surge no mundo. Tem diversos autores, tá, que falam sobre isso. Tem aí, o que eu mais gostaria aqui de chamar a atenção é um cara chamado Harari. Eu vou escrever aqui, ó, Harari, tá? O Harari, ele, lá no livro dele, Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, nesse livro tem lá um capítulo onde ele fala sobre as origens do dinheiro, vale a pena você procurar por isso por aí, tá? Esse livro, inclusive, é excepcional para você entender a humanidade, você ter uma visão da humanidade. Claro que você tem que entender que o autor sempre carrega a sua visão de mundo nas suas obras, né? Mas olha só, para falar de Bitcoin é preciso entender um pouquinho da história para poder se colocar no papel do Satoshi Nakamoto, do criador dessa tecnologia. Beleza? E aí tem esse vídeo aqui, que você pode acessar aí, ó, tá? Ele fala do sonho americano e tudo mais. Ele dá uma palhinha sobre o que seria a criação do dinheiro, mas assista com cautela. É apenas uma ilustração e, de novo, todo o conteúdo vai carregado
da bagagem ideológica do autor, né? Então isso é uma das visões que você poderia ter, mas não encare isso como uma verdade absoluta. Veja o vídeo, entenda mais ou menos como o dinheiro surgiu no mundo. Se você não estiver satisfeito, procura o livro do Harari também. Tem vários outros autores aí para você pesquisar a história do dinheiro. Não é simples, não é easy, mas você pode entender, tá? Tô dando sequência aqui para a gente entender o surgimento do Bitcoin no final das contas. Então, entendendo a origem do dinheiro, a gente começa a olhar para a final da década de 90, onde o mercado norte-americano de bancos começa a emprestar dinheiro para o povão na maior das ganâncias. Começa a emprestar dinheiro com altíssimo risco para uma galera que infelizmente não tinha como pagar, e isso é fato, né? Então essa galera pega dinheiro, muitas vezes pessoas que não tinham renda, não tinham bens, não tinham nada em seu nome para dar como garantia nesses empréstimos, pegando dinheiro dos bancos, porque o banco simplesmente acreditava que ele não iria quebrar. Alguém iria resgatar esse banco se ele tomasse calote. Essa era a ideia. Muita gente simplesmente era inapta a tomar esses empréstimos, tá? Então, olha só o que acontecia. Mas às vezes a pessoa até tinha um patrimônio para dar em garantia para tomar empréstimo do banco. Então a pessoa dava um imóvel, pegava empréstimo. Aí pegava o mesmo imóvel e dava para outro empréstimo em outro banco. O mesmo imóvel, ou seja, você dá o mesmo bem como garantia de empréstimo para vários bancos. Isso se chama alavancagem. Você está alavancando a sua dívida, alavancando o seu risco. E os bancos também, quando aceitam esse seu imóvel, sabendo que tem outros bancos olhando para esse mesmo imóvel como garantia para os empréstimos, os bancos também estão assumindo um risco gigantesco. Resumo da obra. Isso aqui virou a praxis, virou a praxe. O resultado é que, depois de 10 anos fazendo isso, comercialmente, os bancos acabaram quebrando em 2008, que foi uma das grandes crises do começo do século aí, a crise do subprime, tá? A crise do subprime. Se você quer entender sobre isso, pesquise no Google, crise do subprime. Resumo da obra, gente. Dia 15 de setembro, o banco Lehman Brothers abre falência e isso demonstra que não, os bancos sim iriam quebrar, os bancos não seriam resgatados a qualquer custo, ok? Resumo da obra, os Estados Unidos passam por uma crise que se alastra pela Europa, que se alastra pelo mundo, obviamente, já que essas são aí as potências ocidentais que ditam e desmandam sobre o mercado mundial. E aí vem o tal do Bitcoin. Na mesma época, em 2008, esse cara chamado Satoshi Nakamoto publica esse artigo com viés acadêmico, uma cara de academia, né? E realmente ele tem alguns aspectos técnicos aqui que realmente dão a ele o porte de um arquivo que seria digno de publicação em uma revista científica, por exemplo, né? Só que como o Satoshi Nakamoto ele era um pouco anarquista, ele era um pouco rebeldão, ele não publicou isso em nenhuma revista científica. Ele publicou em uma lista de e-mails do mundo underground, do mundo dos chamados cypherpunks. Se você quiser ver esse artigo na íntegra, mira aqui no QR Code, ou simplesmente acessa o link lá, tá? Tem, inclusive, a tradução em português, beleza? O Bitcoin, portanto, surge nessa época como um sistema de dinheiro eletrônico ponto a ponto. Isso aqui vai ser muito importante, o tal do ponto a ponto, para a gente entender as motivações mais adiante, tá? Então aí surge o tal do dinheiro criptografado e distribuído. A diferença, então, do Bitcoin para o dinheiro normal que a gente tem nos bancos é que o Bitcoin, cada um cuidaria de uma parte do sistema como um todo. E não como o banco faz, onde o banco cuida do sistema como um todo e as pessoas só usam o sistema. Ok? O Bitcoin, então, ele distribui a responsabilidade para que as pessoas tenham controle do que está sendo transacionado, e, enfim, façam as próprias auditorias, tenham essa possibilidade. Ou seja, o Bitcoin ele tenta trazer um pouco mais de transparência para processos bancários e financeiros globais que talvez não fossem lá tão, primeiro, eficientes e também tão transparentes assim. Então, o que o Bitcoin traz? Vamos lá no slide. No dia 31 de outubro de 2008, o Satoshi publica o artigo acadêmico dele na lista underground, né, na lista alternativa lá de pessoas nerdzinhas escondidas. E aí, olha só, ele fazia críticas graves às falhas no sistema financeiro global. Então, é preciso sim absorver essas críticas, porque os processos eram obsoletos. Você, para mandar dinheiro do Brasil, por exemplo, para a Europa, ou para a Indonésia, ou para qualquer outro país internacional, você pagaria uma taxa enorme, demoraria 7, 8, 10 dias para o dinheiro cair lá na conta de quem você mandou. Era horrível, tá? Hoje em dia você faz isso aqui quase que instantaneamente, depois do Bitcoin, né? Reservas fracionárias, é uma crítica que o Bitcoin faz, que o Satoshi faz, que talvez essa crítica ela tem que ser
percebido com bastante cautela. Por quê? Porque é o sistema de reservas fracionárias que muitas vezes permitem que a economia inteira seja alavancada e produza bens e serviços. Todavia, se esse sistema aqui de reservas fracionárias for utilizado de maneira ruim, de maneira imprudente, é claro que pode dar problema, tá? Ele também reclama do tal do intervencionismo. O que seria isso? Seriam grandes bancos, bancos centrais, governos botando o dedão na economia, ou para frear a economia, ou para acelerar a economia. De novo, isso aqui é tanto reservas fracionárias, quanto a questão aqui do intervencionismo. Gente, governo que é governo, capitalismo que é capitalismo, faz intervenção desde os primórdios da humanidade. O Estado, ele está aí para garantir que as pessoas, ou pelo menos estaria aí, para garantir que as pessoas transacionem, para que as pessoas tenham qualidade de vida. Enfim, em tese, a gente buscaria por esse objetivo, o bem comum das pessoas, né? Às vezes um Estado ou outro, um governo ou outro, uma empresa ou outra, um banco ou outro, não consegue cumprir esse objetivo. Então, essas críticas do Satoshi de reserva fracionária e intervencionismo, elas podem ver sim como críticas, mas críticas que não necessariamente são 100% verdadeiras. Você precisa ter muito cuidado com esse tipo de coisa, tá? Outra coisa aqui, ó, ele reclama de ciclos de crise, recessão, desemprego. De novo, são coisas inerentes ao sistema de produção no qual a gente vive, que é o tal do capitalismo, ok? Intermediários desnecessários, isso aqui é uma crítica que eu considero importante, porque muitas vezes você realmente adiciona na cadeia de transações pessoas, entidades, empresas que não adicionam valor àquela cadeia. Então, por exemplo, no caso das transferências internacionais, eu tinha um monte de intermediários. Se eu fosse mandar dinheiro, por exemplo, para minha mãe na Europa, digamos que minha mãe estivesse na Europa, ela não está, mas se ela tivesse, por exemplo, eu ia ter que chegar aqui numa casa de câmbio ou num serviço de transferência internacional, depositar o dinheiro para esses caras, vou pagar uma taxa exorbitante. Esses caras vão mandar o dinheiro para um banco, talvez na Europa ou nos Estados Unidos. Esse banco vai depositar esse dinheiro lá na outra casa de câmbio. Talvez tenha um meieiro lá que vai me encontrar e vai entregar o dinheiro para mim. Ou seja, o dinheiro passou por várias etapas, por várias pessoas, entidades, que estariam, entre aspas, podendo dilapidar o valor da transação. Então a Bitcoin resolvia isso aqui, e nisso eu concordo, é uma crítica veemente que a gente precisa dar uma olhada. Mas se você não concordar também, faça seus estudos, realmente pesquise e google, para você não acreditar em tudo que falam, inclusive o seu professor. Eu estou te dando uma luz, você precisa pegar a tua lanterninha e olhar também as coisas por aí, ok? Vamos lá, gente, o que mais? Resumidamente, o que o Satoshi Nakamoto ele reclamava? Ele reclamava de baixa privacidade, de intervencionismo, de centralização e das possíveis falhas que essas características entregavam para o sistema financeiro. Ele queria dar uma alternativa aos indivíduos e às corporações e, quem sabe, até aos países soberanos para transacionar ativos online sem depender muito aí de centralizações. Essa era a ideia do Satoshi, tá? Se isso é bom ou ruim, essa é uma discussão que você precisa amadurecer. Vai ter muita gente falando que isso é ruim, mas será que é ruim mesmo? De novo, cuidado com o que você ouve por aí. Okay? Você tem que ter a crítica. Mais do que saber dar respostas, nessa brincadeira aqui, você precisa saber fazer as perguntas, beleza? Tome cuidado com quem está cheio de resposta, porque isso é um perigo, tá? Vamos lá, dando sequência. Dinheiro eletrônico criptografado e distribuído. Então, o que o Satoshi trazia? Ele trazia um resgate ao movimento cypherpunk. Não é cyberpunk, é cypherpunk, tá, gente? Decifra os punks da criptografia. Dei uma pesquisada no movimento cypherpunk, que preza por privacidade e liberdade, preza por dar alternativas aos indivíduos, empoderar os indivíduos perante a grandes corporações centralizadoras, como bancos, estados, enfim. Tá? Essa é a ideia do cypherpunk. Se é bom ou ruim também, de novo, fica para você fazer esse julgamento, ok? Que mais? Olha só. Esse artigo do Satoshi Nakamoto, ele traz para nós o seguinte, ó, a descrição de como a tecnologia blockchain funciona. Então, a despeito do Bitcoin em si, a tecnologia blockchain que existe por trás, ela é muito promissora, tá? Basicamente, ela é uma estrutura de dados encadeada e distribuída em uma rede ponto a ponto, em uma rede P2P descentralizada. Ok? Ela combina conceitos como criptografia, sistema distribuído, de teoria dos jogos, para justamente poder dar aos indivíduos, dar às pessoas essa possibilidade de transacionar online sem depender de intermediários volumosos, intermediários centralizadores. Existe alguma centralização nessa brincadeira? Sempre existe. De lá ou de cá, sempre existem pontos de centralização. Agora, se você consegue, de alguma forma, distribuir um pouco do poder, ao meu ver, isso também deve ser enxergado como algo que pode se tornar positivo no longo prazo para equilibrar as relações de poder no mundo.
Bacana? Tá aí a foto de quem poderia ser o tal de Satoshi Nakamoto. De fato, esse cara aqui, gente, não é o Satoshi Nakamoto, tá? Esse cara aqui, coitado, ele foi só assediado porque o sobrenome dele era Nakamoto, é Dorian Nakamoto o nome do cara. Mas se você quiser entender um pouco sobre o tal de Satoshi Nakamoto, procure por satoshinakamoto.org, se não me engano, através desse QR Code você consegue achar, ou se você der uma googlada, você acha também, que são as frases, os e-mails, tudo que se tem de verdadeiro sobre o tal de Satoshi Nakamoto. Por quê? Porque ninguém sabe quem é Satoshi Nakamoto. Esse cara ele simplesmente apareceu, jogou o filho no mundo e falou, toma que o filho é teu, vocês se virem. Então depois ele lançou o Bitcoin lá em 2008. 2009, 2010 ele ajudou o Bitcoin a tomar alguma maturidade ali, e a hora que ele viu que a coisa já estava andando com as próprias pernas, ele simplesmente sumiu. Ninguém sabe quem é o cara, velho. Então, olha só, esse é um dos grandes mistérios, e é por isso que é intrigante, tem várias conspirações em cima do nome do Satoshi. Enfim, dá uma pesquisada sobre isso, que eu vou garantir para vocês, isso é intrigante pra caramba, é bem bacana de correr atrás disso, tá? Tem também aqui essa emblemática foto do tal do Genesis Block. Isso aqui, gente, ó, é o código em hexadecimal do primeiro bloco da blockchain. E o primeiro bloco da blockchain, o Satoshi foi lá e colocou um texto aqui, ó, em ASCII. Janeiro de 2009, o chanceler está à beira de fazer um segundo resgate aos bancos. É uma crítica a essa notícia que foi jogada aqui no jornal The Times, né? Na data aí de janeiro de 2009, aí, se não me engano, a data é... não lembro, se não me engano, é 3 de janeiro de 2009. Dei uma pesquisada e confirmem essa data. Mas o que não interessa. O que interessa aqui, de fato mesmo, é que foi em 2009, no início da rede blockchain. Quando a blockchain nasceu, ela nasceu já julgando, né, esse ato de resgatar bancos, porque os bancos, agindo de forma gananciosa e pouco responsável, estavam trazendo uma quebradeira generalizada no sistema financeiro e nos mercados globais. Essa é a crítica do Satoshi, beleza? Dando sequência aqui, a ideia do Bitcoin é trazer digitalmente a tal da escassez. Ele recompensa cada um dos mineradores, das pessoas que validam as transações, com bitcoins. E essa recompensa por validar transações, ela vai caindo ao longo do tempo. Então, ele reproduz a tal da escassez. Coisa que na internet, no mundo de hoje, a gente não tem muita escassez, né? Por exemplo, se eu tenho um arquivo aqui, e eu quero mandar para você, eu mando por e-mail, você manda para quem você quiser. Então esse arquivo ele pode ser replicado indefinidamente ao que a gente chama de custo marginal zero. Então na internet, antes do Bitcoin, antes da blockchain, para a gente mandar arquivos, programas, qualquer coisa por aí afora, a gente só dá o Ctrl+C, Ctrl+V. A gente replica a informação com custo marginal zero. O Bitcoin impede isso de certa forma. Se isso é bom ou ruim, de novo, fica o julgamento para você, tá? É uma rede 100% pública e aberta, open source, o código é aberto, tá? Qualquer um poderia criar contas dentro da rede do Bitcoin e transacionar ativos ali dentro, tá? A moeda, que é o chamado BTC, não vou chamar de moeda, na verdade, gente, isso aqui já está pacificado praticamente, o Bitcoin ele é visto como uma commodity. Assim como o ouro seria uma commodity, a madeira seria uma commodity, o Bitcoin é uma commodity, só que é uma commodity digital, tá? Então, mas vou chamar de moeda aqui para facilitar. O Bitcoin, no caso, ele é fracionável, então, tá? Que é o meio de pagamento ali, você paga em Bitcoins. Então ele é um meio de pagamento, um meio de troca, ok? Que mais? Ele tem aqui a segurança dele centrada no tal do conceito de chaves assimétricas, chaves públicas e privadas. O que é a chave pública? A chave pública é a minha conta do banco. Então, quando você quer que alguém te mande dinheiro no banco, você dá a conta para a pessoa. Você fala, ó, a minha agência é tal, a minha conta é tal, me mande dinheiro. Essa é a chave pública. É análoga à chave pública na rede do Bitcoin. Então, quando você quer que alguém te mande dinheiro na rede do Bitcoin, você vai lá e fala para ela, ó, tá aqui minha chave pública, mande dinheiro para mim. E como que você pode gastar esse dinheiro? Você usa a sua chave privada, tá? A chave privada passa a ser, então, aí, esse mecanismo que é a senha. Então, para você acessar a tua conta do banco, pegar o dinheiro e gastar o dinheiro, você precisa digitar a sua senha. Análogo, então, à senha no banco, no Bitcoin nós temos aqui a chave privada. Chave pública, chave privada. Chave pública é a conta, a chave privada é a tua senha. Basicamente isso. Para mandar dinheiro e receber dinheiro, é isso que você usa, ok? Qualquer um também podia se candidatar a contribuir com o poder de processamento. Para você minerar transações, para você validar transações, você simplesmente poderia instalar o software do Bitcoin e botar a máquina para rodar, enfim, aí você conseguiria contribuir com o poder de validação da rede, tá? O que o Bitcoin faz? Ele faz uma sequência da ordem de transações. Então, o Pietro mandou dinheiro para a mãe dele, que mandou dinheiro para o cinegrafista aqui, que mandou dinheiro para a pessoa que está no Twitter, que mandou dinheiro para você que está assistindo a aula, você mandou dinheiro para sua mãe, e assim a gente mantém uma sequência, um registro
É um livro-razão da contabilidade, é um registro de transações em sequência para que a gente tenha a contabilidade do que aconteceu na rede. Okay? É isso que o Bitcoin faz, a blockchain faz isso. Tá? Eliminando terceiros de confiança, que a gente, de confiança aqui, detalhe, tá? Toma cuidado aqui que eu estava confiança. A gente elimina terceiros que a gente deveria confiar, como um banco, por exemplo. O banco eu precisaria confiar que ele vai usar meu dinheiro bem para eu depositar o dinheiro lá e depois eu poder sacar esse dinheiro. Basicamente, a gente funciona assim, é assim que as coisas funcionam, né? Eu tenho que depositar o dinheiro no banco, para o banco vai depositar o dinheiro na sua conta daí, se eu quiser te mandar dinheiro, né? Eu tenho que confiar no banco, o banco é meu intermediário. O Bitcoin elimina o banco, elimina a necessidade de confiar no banco, mas não elimina a necessidade de a gente confiar na rede. A gente vai estar confiando aqui basicamente em uma rede, em um algoritmo, tá? Então a gente está usando a rede como intermediário no fim das contas. Só que isso, claro, vai trazer uma potencial disrupção nos processos de negócio tradicionais. Sejam eles financeiros, sejam eles qualquer negócios que sejam de transações e que sejam controlados por intermediários centralizadores. Okay? O Bitcoin, a blockchain, tem esse potencial de chacoalhar o sistema e de fazer esses indivíduos que muitas vezes estão ali sentadinhos na sua zona de conforto, repensar os seus processos para fazerem frente a essa tecnologia, ou quem sabe até incorporar essa tecnologia para melhorar os seus processos e produtos. Essa é a ideia da blockchain também, tá? Aumentando o quê? Transparência, aumentando a possibilidade de auditoria, aumentando a resistência à censura, aumentando a imutabilidade dos dados escritos, também entregando alguma robustez e alguma segurança, claro que aqui com ressalvas, tá? Vou colocar até entre aspas aqui, porque no fim das contas a robustez e a segurança depende de cada um e não depende mais de um centralizador ali como um banco, como um governo, tá? Sobre privacidade, o Bitcoin ele não é tão privado assim, ele é pseudo-anônimo. O que significa isso? Significa que se eu olhar uma chave pública lá na internet, eu não tenho condição, com certeza, de saber de quem que é aquela chave pública. Agora, se eu, Pietro, pego a minha chave pública e passo para você, você já sabe que essa chave pública é do Pietro. Então perceba que é uma coisa que ela entrega alguma privacidade, mas nem tanto assim. Tá? Então é um meio termo entre moeda, papel moeda, que é o tal da moeda fiat, e o cartão de crédito. Na moeda fiat, veja, se eu passar dinheiro, papel, para alguém, cara, se só eu e aquela pessoa vimos que aquela transação ocorreu, isso não ficou registrado em lugar nenhum, se não tinha câmera filmando, se não tinha áudio, se estava tudo escuro, estava todo mundo de capa, com máscara, cara, é assim, transacionar dinheiro em papel moeda é o que há de mais privado possível. Agora, quando a gente faz transações eletrônicas em cartão, aí não. Aí fica registrado lá no banco, se um juiz quiser, ele pode quebrar o sigilo bancário da pessoa e tal, né? Então, o que é o Bitcoin? Ele é um meio termo entre esses dois caras. A transação em Bitcoin é um meio termo entre papel moeda e o cartão de crédito, tá? Enfim, é uma espécie de nova era da internet que algumas pessoas chamam aí de Web3, tá? É a tal da terceira versão da internet, onde a gente consegue finalmente digitalizar valor, beleza? Qual que é o problema que o Bitcoin resolve? Ele resolve isso aqui, ó. Imagina que eu preciso pagar você digitalmente. E aí não existe Bitcoin. Então eu tenho uma nota de 100 reais, lá de 100 dólares, vai, 100 dólares, num PDF. Aí eu te passo um e-mail com essa nota de 100 dólares, mandando esse PDF representando a nota. Veja, quando eu te passei esse PDF, quem garante que o PDF saiu, foi apagado da minha máquina? Não, eu posso ter mantido uma cópia desse PDF. Mas eu posso dar um Ctrl+C, Ctrl+V nesse PDF e de 100 dólares criar 1.000, 1 milhão, infinitos dólares. Né? Você pode pegar esses dólares aí, esse PDF, e mandar e-mail para quem você quiser. Ou seja, a gente não está resolvendo o problema das transações. A gente não está resolvendo o tal do problema do gasto em duplicidade. Eu estaria gastando dinheiro duas vezes. Né? Então, veja, se eu mando o PDF para você, depois eu posso mandar um PDF para outra pessoa também. E aí, quem foi que recebeu o dinheiro? A primeira ou a segunda? Né? Então o Bitcoin ele resolve isso. Tá? Resolve isso com a tal da criptografia assimétrica. Aqui nos slides você tem um exemplo. Ó. Então a criptografia assimétrica, você consegue encriptar os dados com a sua chave privada e quem recebe os dados consegue decriptar com a chave pública. Mas o contrário não é verdadeiro. Eu não consigo encriptar com a chave pública e aí a chave privada seria inútil. Não dá. Então eu só consigo fazer a criptografia em um sentido. Por isso, criptografia assimétrica. Se tens dúvidas sobre criptografia e quer se aprofundar nisso, Google, pesquise. Tem bastante gente falando sobre isso na internet, tá? Aqui está um diagrama bem simples para você olhar. Esse diagrama é o seguinte, ó. Então se eu tenho a minha chave privada, eu assino a mensagem, assino a transação, ok? E eu gero aqui então a mensagem acompanhada de uma assinatura. Quem recebe isso aqui, pega a minha chave pública,
verifica através da mensagem da assinatura, verifica com a chave pública se aquela mensagem veio de quem detinha, de fato, a chave privada daquela assinatura. E aí a pessoa que recebeu verifica que a mensagem é verdadeira. É basicamente assim que a coisa funciona. Pode parecer simples, pode parecer complicado, depende do seu ponto de vista. Se você não tiver interesse em ir a fundo nisso, nem precisa também, de verdade. Tá? Quem é dono do quê? O que é verdade e como que a gente impediria alguém de gastar mais do que tem, beleza? Então imagine que o Power Ranger verde tem aqui 100 bitcoins e ele quer mandar 100 bitcoins para o Jaspion, só que ele é ligeirão e ele quer gastar 2 vezes o bitcoin dele. E ele manda, perdão, para o Jiraiya, né? Manda 100 bitcoins para o Jiraiya e manda 100 bitcoins para o Jaspion ao mesmo tempo. E aí, como que o Bitcoin, como que a rede decide quem é que é dono da transação no fim das contas? Então imagine que ao mesmo tempo, 2 mineradores, 2 nós validadores ao longo da rede encontraram a transação. Um encontra a transação rosa e o outro encontra a transação azul no mesmo momento. Na blockchain, os blocos seriam pendurados meio que no mesmo momento ali. E aí, quem que é válido? É o de cima, é o de baixo? É a transação A ou é a transação B? É a transação azul ou é a transação rosa? Bom, acontece que aleatoriamente alguém pode vir aqui e adicionar um bloco na cadeia e aí a cadeia mais longa fica sendo a cadeia verdadeira e aí aquela transação lá duplicada ela é excluída. Ou seja, quem ganhou aqui no caso foi a pessoa da transação B, né? Ó, tá bom? Ok? E aí, claro, como é uma coisa distribuída, para garantir a segurança, a imutabilidade e a transparência dessas transações, todo mundo que valida as transações tem direito de manter uma cópia de todas as transações que aconteceram durante toda a rede do Bitcoin. Para fraudar a rede, você precisaria ter acesso a 50% das máquinas da rede, mais um. É o tal do ataque de 51%. Se você quiser se aprofundar nisso também, vai ter que dar uma pesquisada por fora. Recomendo, inclusive. Tá? Bom, o que dá para fazer aqui com o Bitcoin, né? Quais são as novas aplicações? Então, aí, a partir do Bitcoin, surgiram outras blockchains, outras moedas, por assim dizer. A Namecoin, que registrava nomes de domínio. A Colored Coins, que fazia aqui uma espécie de preliminar das NFTs. As Metacoins, que permitiam que você criasse várias moedas diferentes. Enfim, surge o tal do conceito de Smart Contracts, que é, de fato, a possibilidade de você programar as transações que aconteceriam na blockchain. Tá? Com isso, surgem várias outras possibilidades. Surge aqui o termo de Decentralized Autonomous Organization, que é a tal da DAO, que faria o quê? Substituiria organizações verticais por organizações mais distribuídas, né? Você teria uma rede de colaboradores, uma espécie de, vamos lá, uma espécie de, dá para chamar isso aqui de cooperativa? Não sei. Enfim, em vez de você ter uma organização vertical, você teria uma organização mais horizontal através das DAOs. Você rodaria uma empresa através de código-fonte. As regras estariam todas no contrato inteligente dessa brincadeira. Tá? Tem também aqui as blockchains permissionadas. No caso da blockchain do Bitcoin, ela é uma blockchain privada. Mas, perdão, ela é uma blockchain pública. Né? O Bitcoin é público. Ou seja, todo mundo pode transacionar ali, todo mundo pode chegar, abrir uma conta, participar com o poder de processamento. Enquanto que existem outras blockchains que elas são fechadas, que elas são uma espécie de conglomerado ali, de uma família de pessoas ou de corporações, de um consórcio que faz ali a contribuição para que essa blockchain funcione. Só pode participar de uma blockchain privada quem tiver permissão, beleza? Daí surge esse cara. Então a gente tem o Bitcoin, mas a gente tem também o Ethereum, ou Ethereum, caso você goste. Alguns chamam ele de blockchain 2.0, eu particularmente não gosto muito disso, mas eu trouxe aí porque eu sei que tem isso na literatura, tá? O criador é o tal desse Vitalik Buterin, a ideia dele surgiu em 2013, eles levantaram uma grana pesada através do Bitcoin para financiar o projeto de construção do Ethereum. A plataforma foi lançada em 2015, ela é mantida por essa entidade, por essa ONG, a Ethereum Foundation, tá? E ele é público, ou seja, igual o Bitcoin, todo mundo pode participar, ok? Ele não é mais Proof of Work, ele era Proof of Work assim como o Bitcoin. Essa explicação que eu dei para vocês dos blocos e tal, anteriormente, de como no Bitcoin decide-se quem gasta ou deixa de gastar, isso aqui era um mecanismo do Bitcoin, Proof of Work, é a mineração do Bitcoin, tá? No caso do Ethereum, a gente tem o tal do Proof of Stake. A gente tem aqui, ó, na verdade, a ideia de que quem
quem tem mais dinheiro na rede tem mais chance de validar transações. É mais ou menos essa a ideia, tá? E aí, claro, ele é uma plataforma que é nativa para criação de smart contracts, ou seja, para a gente programar as transações. O que é programar transações com smart contracts? É você pegar e colocar regras para que o dinheiro seja transferido. Então imagina que você é uma seguradora de automóveis, né? Você instala lá um sensor no automóvel e você cria um smart contract entre você, seguradora, e o seu cliente. Quando o carro bate, a transferência para resgatar ali o sinistro, ela já acontece automaticamente e as duas partes do negócio executam automaticamente as regras do contrato, tá? Então, pesquise, leia, se informe, não acredite em tudo que você vê, vá com calma, pesquise de verdade. Assim, toma cuidado. Nesse mundo tem muita gente que é hypeira, né? É a tal da hype. Deixa eu escrever aqui, ó. Não vai aparecer, né? Vai aparecer sim, vai. Hype. Hype. O que é hype, gente? É a galera que se aproveita do zoom, zoom, zoom. É a galera que se aproveita de tudo o que é, digamos assim, famosinho para se promover. Às vezes a pessoa nem sabe o que está falando lá. É aquele influencerzinho que começou a estudar sobre isso ontem e está aqui querendo dar uma de especialista, né? Então, procure se informar com pessoas que já conhecem isso aqui, cara, há 5, 10, quantos anos mais for possível. Leia livros, né? Quanto mais antigo o livro, maior a chance dele já ter passado por uma crítica. E aí, tente sempre pegar as edições mais novas dos livros. Enfim, isso aqui é uma tecnologia nova, isso aqui tem muito pano para manga para dar, então você tem que tomar cuidado com o que você vê, para você não cair em furada, para eventualmente você também não colocar o seu dinheiro num troço que você vai simplesmente perder dinheiro à toa, tá? Não coloque dinheiro nisso aqui se você não souber bem o que você está fazendo. Estude muito antes de se arriscar nisso aqui. Beleza? Fico aqui por enquanto, eu te vejo na próxima aula. Até mais.